Você sabia que você já é salvo? Talvez você nunca parou para pensar nisso. A Bíblia não contém erros. Efésios 2:8. Pois é pela graça que sois salvos, por meio da fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. E morreu na cruz. Ele morreu para te dar a salvação. Então, pela graça sois salvos. Ainda de pé, Lucas 24, por favor. Ainda de pé. Lucas 24. Ainda de pé, só por mais um instante. Lucas 24, coloca o seu dedo no verso 45, por favor. Lucas 24, 45. Então lhes abriu o entendimento. Lucas 24, 45. Então lhes abriu o entendimento para compreenderem as Escrituras. Eis o motivo do porquê, sempre, há 30 anos, antes de pregar, antes de ensinar, antes de ministrar, eu oro, para que essa palavra se cumpra também em nossos dias, e nas vidas, e nos filhos. A minha oração, mais uma vez eu vou precisar que Deus faça isso, no assunto que eu vou falar hoje. Preciso muito que se cumpra Lucas 24, 45. Para que surta efeito a revelação que me foi dada. E eu vou te passar. E se me foi revelada e eu entendi, que te seja revelado que você entenda. E o segredo, ou o motivo de entendermos a palavra, não é porque nós somos inteligentes, porque nós sabemos ler, porque nós somos pessoas. Não é isso. O segredo é Deus abrir o entendimento. Coisa que só Ele pode fazer. Não tem profeta que faz isso. Não tem apóstolo, não tem mestre que faz isso. Deus é o único que pode abrir o entendimento para fazer compreender a sua palavra. Agora eu vou orar. Senhor meu Deus e meu Pai, um dia o Senhor fez dessa forma. Está registrado que o Senhor abriu o entendimento para que compreendessem a Tua palavra. Um dia o Senhor disse: a vós é dado saber os mistérios do reino de Deus. Seja assim, mais uma vez, Senhor, de novo, em nossas vidas, em nosso tempo, em nossos dias. Abra o entendimento, Senhor, para a Tua glória, e em nome de Jesus Cristo, é a minha oração de intercessão pelos que vão me ouvir e me assistir nesse momento. Eu sei que Tu és poderoso para fazer além daquilo que eu te peço, além daquilo que eu penso, segundo o Seu poder. Não sou eu que consigo fazer isso, é o Seu poder que abre o entendimento para compreender a Sua palavra. Coloque a mão sobre a Bíblia aí, coloque a sua mão aí, com uma você segura, com a outra você coloca em cima, e eu declaro e profetizo que esta palavra de Lucas 24, 45 se cumpra em sua vida também, para a glória de Deus, em nome de Jesus. Digam que esta palavra, o que aconteceu, o que Deus fez, em Lucas 24, 45, aconteça comigo também, e com os que vão ouvir, segundo o poder de Deus, para a glória de Deus. Assim seja. Amém. 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 Podem se assentar, por favor. Agora sim. Já orei, já criei, já liberei, já ativei minha fé. Vou fazer a minha parte. Tem uma parte que eu não consigo fazer, que é dar o entendimento. Por isso que eu orei a Ele para que Ele dê. Mas Deus não prega. Deus não lê a Bíblia. Está claro, né? Deus não ensina. Eu prego, eu ensino. E Ele dá o entendimento.
Paulo disse em Hebreus 6 que nós somos participantes do Espírito Santo. Então eu quero ser participante do Espírito Santo nesse momento. Eu vou ler a palavra, vou ministrar a palavra e eu creio, por isso eu falo, Deus, segundo o seu poder, dará o entendimento. Amém. Amém. Jaque, por favor, me ajuda, Jaque. Pão do céu ou pão da terra? Pão do céu ou pão da terra? Principalmente você que está me assistindo agora aí no YouTube e no Facebook. Principalmente você que me ouve na Rádio MGA. Principalmente você que me assiste no canal no YouTube, Ministério Gaspostolado. Principalmente você. Que pão você está comendo? O pão do céu ou o pão da terra? O pão do céu quer dizer o pão de Deus. O pão da terra quer dizer ou o pão dos homens. Por muito tempo, na ignorância, eu comi do pão da terra, do pão dos homens. Depois que veio o perfeito entendimento, e o perfeito entendimento só vem depois do pleno conhecimento da palavra, depois que me veio o perfeito entendimento, eu nunca mais comi o pão da terra, o pão dos homens. Porque eu já sabia disso, mas não tinha coragem de falar, porque ninguém falava. O pão dos homens não traz gozo no Espírito Santo. Pelo contrário, o pão dos homens traz até condenação. Quando Romanos 8:1 diz que nenhuma condenação há em nós. Então no sistema havia divergências, o sistema é confuso. As pessoas comem o pão dos homens e depois falam que agora sim eu estou em comunhão com Deus. Mas comendo um pão da terra? Se os homens são pecadores, como eles dizem, comendo o pão das mãos de pecadores, mas aí eles oram e, entre aspas, consagram o pão, que não muda nada, não adianta nada, continua sendo o pão da terra, continua sendo o pão dos homens, que não pode saciar a fome e a sede espiritual de ninguém. Pão do céu, foi o que o Espírito Santo me disse, ou pão da terra? Qual deles você está comendo, principalmente você que está me assistindo agora? Está comendo o pão de Deus ou está comendo o pão dado pelos homens? João capítulo 6, João meia dúzia. Eu quero ser breve, mas bem objetivo neste apostolado. Eu quero ser breve, para ser forte, para ser objetivo, para ser marcante, impactante, como Deus foi comigo. João capítulo 6, a pergunta permanece: pão do céu ou pão da terra? Qual você está comendo? Qual você que me assiste aí ao vivo? Qual pão? Pão é alimento. Qual pão você está comendo? O pão do céu ou o pão da terra? O pão de Deus ou o pão dos homens? Qual que você está comendo? João capítulo 6, versículo 48. Jesus disse, é bom você marcar na sua Bíblia, sublinhar, porque esse é o pão de Deus, esse é o pão do céu. Não é uma interpretação de Paulo. Jesus, o próprio Jesus disse, João 6,48, eu sou o pão da vida. É bom você marcar na sua Bíblia. Jesus diz, as pessoas falam assim, vocês falam de Paulo, só Paulo, tudo Paulo. Primeiro que Paulo é o apóstolo dos gentios. 1 Timóteo 2,7, o apóstolo e mestre dos gentios. Mestre é aquele que ensina os gentios, e nós somos gentios. Então estou te explicando por que nós lemos Paulo.
Porque cremos no ensino de Paulo, nas instruções de Paulo. Porque, segundo a Bíblia, a palavra de Deus, Paulo é o apóstolo, é o mestre, é aquele que foi enviado para ensinar os gentios. Está claro? Há muito tempo está claro, né? Só que agora não é Paulo, para que ninguém fale, Paulo. Agora é Jesus. Quem é que vai falar contra Jesus? Um evangélico que diz que crê na Bíblia, que diz que crê em Jesus, eu acredito que crê, vai falar de Jesus, que disse em João 6:48, eu sou o pão da vida. Jesus diz que ele que é o pão. Pão do céu ou pão da terra? Qual você está comendo? O pão dado por Deus, que é Jesus, ou o pão dado pelos homens uma vez por mês, às vezes no último sábado ou no último domingo? Qual o pão que você está comendo? O frio na barriga é enorme. É o temor. É o sinal. Quando um pregador não tem um frio na barriga, pode ir embora, pode parar de pregar e vai vender caldo de cana com pastel na rua. O pregador, se ele não tiver o frio na barriga, temor e tremor, é porque tem coisa errada nele. Está falando besteira, está só enchendo linguiça, está só tapando buraco. E isso um homem de Deus, uma mulher de Deus não pode fazer. Tem que falar movido por Deus. Tem que falar inspirado por Deus. Posso ouvir um amém? É aí que tem o temor. É aí que tem o frio na barriga. Mas frio na barriga há 30 anos pregando. Para você ver. Graças a Deus por esse frio na barriga. Você imagina se já fizesse 25 anos que eu não tivesse mais frio na barriga? Eu estava só preenchendo um buraco, né? Para dar o horário de terminar o culto. Que vergonha fazer isso, né? Nunca fiz. Sempre falei movido pelo Espírito Santo. Com a Bíblia ou sem a Bíblia. Sempre falei movido, inspirado, quer dizer, falar o que Ele quer que fale. Não tapar buraco, não encher o tempo. Falar o que Ele quer que fale. Ser a boca de Deus. Jesus disse, eu sou o pão da vida. Vossos pais comeram o maná no deserto e morreram. Maná é um pão também. No hebraico, a palavra maná significa o que é isso? Porque eles estavam andando no deserto e tropeçavam, né? Mas não tropeçavam em pedras, tropeçavam em broas, pão, sabe aquelas broas, em pão, aqueles pão, o pão que Elias comeu, que o anjo levou para Elias. Interessante, né? Tem pão no céu? Como é que o profeta comeu o pão? Não tinha padaria naquele tempo. Quem é que fez aquele pão para o Elias comer? Uma coisa eu te falo, abençoado. O pão de Deus é melhor. O pão de Deus sustenta. O pão de Deus dá sabedoria. O pão de Deus dá força. O pão de Deus traz revelação. Quando você se alimenta do pão de Deus, você recebe a revelação. Posso te falar a verdade? Eu estou aqui doente, ninguém sabe disso. Mas eu estou cheio do Espírito Santo. Passando por cima da doença e trazendo a palavra, cantando, louvando, dançando. Cheio do Espírito Santo. Se lasca a doença. Cura depois ela vai embora. Eu preciso servir a Deus. Com doença ou sem doença. Passando mal ou passando bem. Eu vim louvar a Deus. Eu vim servir a Deus. Eu vim honrar a Deus. Mas você não está passando mal? Eu preciso louvar a Deus. Passando mal ou passando bem. Eu vivo assim há 30 anos. Há 30 anos eu vivo assim. Você acha que um pastor, um profeta nunca teve dor de cabeça, dor de barriga, dor nas costas, dor no braço, sei lá, passar mal, ânsia, sei lá, gripe, e por aí vai, resfriado. Mas quando você passa por cima dessas coisas, por causa de Deus, isso se chama fé. Quando você age por fé, forçosamente Deus opera em seu favor. Já li a Bíblia, já. João 6,49. Vossos pais comeram o maná no deserto, Jesus falando, e morreram.
Mas aqui está o pão que desce do céu, do qual, é bom você marcar, se o homem comer, não morre. 48. O pão do céu, que é Jesus. E olha que aqui ele não tinha nem morrido nem ressuscitado. Ou seja, ainda não era o Cristo. Era só o Jesus, o humano, terreno, carnal, que ia morrer com 33 anos. Porque Cristo não morre, mas Jesus morreu. Olha que aqui não é o Cristo ainda. Mas ele disse, eu sou o pão vivo que desceu do céu. Eu sou o pão de Deus. 48. Eu sou o pão da vida. Ah, porque o pão dos homens você come e depois morre. O pão dos homens você come e depois morre. O pão dos homens, o pão de Deus você come e não morre, ele diz. Olha lá, João 6, 50. Se o homem comer, não morre. Qual o contrário de morre, de morrer? Vida. 48, eu sou o pão da vida. 50, se comer, não morre. Se você viver em Cristo, se você se alimentar de Cristo, que é o pão da vida, que é o pão do céu, você não morre, você é alegre, você é feliz, você tem vida, mesmo doente você tem vida, mesmo sentindo mal você tem vida, mesmo fraco, não falei para você que estava fraco? Cadê a fraqueza? A força do Espírito Santo vem e reveste, passa por cima da fraqueza. Abba, Pai, porque eu estou comendo o pão do céu, que dá vida. Coloque o seu dedo no verso 51. João 6, 51. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Jesus falou. Cadê Jaque? Pão do céu ou pão da terra? Você que está me assistindo, porque aqui faz muitos anos que nós não comemos mais o pão da terra. Aqui faz muitos anos que nós não comemos mais o pão dos homens. O pão dos homens é colocado num saquinho de plástico. O pão de Deus, ele está dentro de você te dando vida. É só se alimentar dele. Aí você não vai precisar do pão dos homens, da terra. O que o Espírito Santo veio falar nessa noite é que não tem nenhum sentido, João 4:24, porque Deus é Espírito. Não tem nenhum sentido você ir atrás ou você comer o pão da terra. Não tem nenhum sentido. Mas lá em Mateus 26 eles comeram. Porque tudo antes de Cristo, o que eu falei? Tudo antes de Cristo era simbólico. Era o quê? Era simbólico. Ou seja, tudo antes de Cristo era preciso simbolizar o que iria acontecer. Era comunicação, a linguagem dos profetas. Você sabia que de Gênesis até Mateus capítulo 3, Gênesis, no princípio criou Deus, de Gênesis até Mateus 3, nunca, ninguém tinha se batizado. Não existia batismo. De Gênesis até Mateus 3, Gênesis, hein? Adão, Noé, Abraão, Isaac, Jacó, Moisés, Josué, Davi, Salomão, Gideão, Sansão, Isaías, Jeremias. Até que chegou em Mateus 3. De Gênesis até Mateus 3, nunca, ninguém, nem uma pessoa foi batizada. Mateus 3, verso 6. Naqueles dias apareceu João Batista, batizando no deserto da Judéia. Apareceu, ninguém nunca tinha feito isso aí. Apareceu João Batista batizando. Mas batizando por quê e para quê? Por favor, Hebreus capítulo 10. Paulo explicou por quê e para quê. Deixa o João 6 aberto, que eu já volto. Hebreus 10, verso 1. Por que João Batista apareceu batizando? Por que ele começou a batizar? Por quê e para quê? Hebreus 10, verso 1. A lei, e vale lembrar que de Gênesis até Mateus 3 ainda era lei. Então, Mateus 3, onde João Batista estava batizando, ainda prevalecia a lei. Hebreus 10, 1. A lei
tendo a sombra dos bens futuros. Em outras palavras, a lei simbolizava o que iria acontecer. Por isso que o João Batista começou a batizar. Por quê? Ele estava anunciando o que iria acontecer. Como que ele anunciou? Falando? Não, ele anunciou mostrando. Vem aqui você! E ele pegava a pessoa e afundava a pessoa na água. Para quê? Simbolizando que a pessoa estava morrendo. E trazia a pessoa da água. Para quê? Simbolizando que ela estava vivendo. Então o batismo bíblico significa morte e ressurreição. O batismo bíblico, por imersão, não é aspersão, é imergir, afundar. O batismo de João Batista, morte e ressurreição. Mas vocês aqui não fazem igual João Batista, não. Por quê? Porque o João Batista anunciava o que ia acontecer. Mas e vocês? Nós anunciamos o que já aconteceu. Ou não sabeis que todos quantos fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? Romanos 6,3. Percebeu o tempo? João Batista antes de Cristo, Mateus 3. Nós, depois de Cristo, Romanos 6,3. O João Batista anunciava o que ia acontecer. E nós falamos o que já aconteceu. Você já foi batizado. O verbo de Romanos 6,3 está no passado. Fomos batizados. Então, Hebreus 10, verso 1. A lei tendo a sombra dos bens futuros e não a imagem exata. O que o João Batista fazia não era verdadeiro, não era genuíno, era só simbólico, não era uma imagem exata. O batismo de João não era uma imagem exata. A Páscoa que Jesus celebrou com os seus discípulos em Mateus 26 não era exato, genuíno, era apenas simbólico. Ele estava anunciando o que iria acontecer. A lei, Hebreus 10:1, tendo a sombra dos bens futuros e não a imagem exata. A Páscoa que comia um pão e tomava um suco não era exato. Era só simbólico. Quem está entendendo? Hebreus 10:1. A lei tendo a sombra dos bens futuros e não a imagem exata das coisas, a lei não pode nunca. Ou seja, quem está batizando ainda, quem está comendo o pão dos homens ainda, não pode nunca, Hebreus 10, porque está vivendo da lei, não pode nunca. Olha lá, pelos mesmos sacrifícios que continuamente, há 30 anos, há 40, há 50, uma igreja de 100 anos, há 100 anos, continuamente, não pode aperfeiçoar em 100 anos. Uma igreja tem 100 anos e os crentes não estão ainda aperfeiçoados. Por quê? Hebreus 10:1, porque a lei não pode nunca aperfeiçoar os que continuamente oferecem o sacrifício. Não pode aperfeiçoar os que chegam ao culto. Quer dizer, o cara está na igreja há 10 anos, há 20 anos, há 30 anos, ele é pastor há 50, o vô era pastor, o pai era pastor, o filho é pastor, o sobrinho é pastor, o neto é pastor, e ninguém ainda foi aperfeiçoado, porque está vivendo da lei. A lei não pode nunca aperfeiçoar o crente. Por isso que eu orei para que entendessem. Por que vocês não fazem mais a simbologia do corpo e do sangue? Por que não faz mais a simbologia? Porque lá em Mateus 26, eu vou ler daqui a pouco, era simbólico, não era real, não era exato. E hoje? Hoje é exato. Quem agora está em Cristo, nova criatura é. Isso é exato. Quem entendeu? Isso é exato, não tem falha. Volta para o João 6, por favor. O que o Espírito Santo está falando aqui nessa noite? O João 6,48, que Jesus é o pão da vida. Jesus é o pão de Deus. Não é para você comer o pão dos homens. Ele já disse, eu sou o pão. João 6,51, eu sou o pão vivo que desceu do céu. Ele está falando profeticamente, sentido figurado. Desceu do céu o pão vivo. O que ele está querendo dizer? Eu nasci para te dar vida.
Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Eu nasci para te dar vida, para você ter vida, para você ser feliz, para você ter gozo, paz, alegria. Eu nasci para isso. Quem está comendo o pão dos homens não tem felicidade, não tem nem certeza da salvação. É ou não é verdade? Pô, quantas vezes eu comi e não tinha certeza da salvação? Teve mais alguém aqui que mesmo comendo o pão dos homens, às vezes duvidava da salvação? Então não estava resolvendo comer o pão dos homens? Comer certinho, não faltava uma. Não estava valendo para nada. Por isso que eu orei antes, para que Deus abra o entendimento, para você compreender as Escrituras. Que é muito importante esse assunto. Vale a sua vida. Vale ou o seu perfeito entendimento, ou continuar na ignorância. Por isso que eu orei, esse assunto, pão do céu ou pão da terra. Qual você está comendo? É tão importante eu orei antes, porque ou você vai receber o perfeito entendimento espiritual, porque Deus é Espírito. João 4,24, Deus é Espírito. Eu já orei antes, agora você vai entender. Deus é Espírito. Você consegue entender que se Deus é Espírito, as coisas de Deus são espirituais? Quem consegue entender isso? Você consegue entender? Se Deus é Espírito, as coisas de Deus têm que ser espirituais, porque Ele é Espírito. O reino de Deus. De quem que é o reino? De Deus. Deus é o quê? Espírito. Logo, o reino de Deus é um reino espiritual. Ué. Hã? João 6:51. Eu sou o pão vivo, Jesus falando, que desceu do céu. Olha o que Jesus disse, que vou mudar de assunto. Se alguém comer deste pão, que pão? Diga, o pão do céu. Olha lá, cadê Jaque? O pão do céu ou o pão da terra? Os evangélicos todos, 99%, estão comendo o pão da terra. Estão ou não estão? Estão comendo o pão dos homens. É ou não é verdade? E o que Jesus disse em João 6,51? Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, que pão? Ele que é o pão. E como é que come esse pão? 2 Coríntios 5,17. Quem agora está em Cristo. Em outras palavras, quem tem o pão, nova criatura é. Pão está dentro de você, irmão. O pão está dentro de você. Digo, o pão está dentro de mim. Então você tem que se alimentar desse pão. Está claro aí? Está entendendo? Você tem que se alimentar deste pão que é Cristo. João 6,48. Eu sou o pão que dá a vida. Então você tem que comer desse pão. Você não tem que comer do pão dos homens. Você não tem que comer o pão da terra. Paulo disse, se você quer comer o pão da terra, vai comer na sua casa. Se alguém tem fome, come em casa. Por quê? Fome é coisa da terra. Você quer comer um pão com manteiga, com mortadela? Então você come na sua casa. Porque aqui no reino de Deus, nós nos alimentamos do pão do céu. Está claro ou não está claro? Quem tem fome, come em casa, o pão da terra. Você sabia que todas as igrejas na terra eram para falar e para ensinar isso que eu estou falando e ensinando? Você sabia disso? E para aqueles que se dizem a nossa igreja é a mais velha, a mais antiga, de 1500, a vergonha é maior. Porque é vocês que tinham que ter ensinado. Porque se tivesse ensinado meu pai nem eu teríamos sido enganados. Pela tradição equivocada, mesmo com a Bíblia na mão. Mesmo tendo interpretado a Bíblia, que eles interpretaram e traduziram, equivocados. Porque chegou até nós de um modo equivocado. E nos levaram a comer o pão da terra. É ou não é verdade? Quando Jesus está dizendo que Ele é o pão. Não é o que Ele está dizendo? Então nós tínhamos que se alimentar do quê? Do pão da terra ou do pão do céu que é Cristo? E por que vocês comeram o pão da terra? Está vendo? Por que comeram o pão dos homens? Porque os homens estão cegos. Eles não entendem nada.
O pintor que me ajudou a pintar aqui o salão de cima, ele falava assim, mas e o pastor? Eu falei, você não sabe nada, irmão. Ele assustava. Pastor famoso da televisão, pastor tem rede de televisão, comprou a Rede Record, o outro, sabe, não sabe nada, irmão. Ele tem que chegar aqui no MGA e sentar e aprender, para começar a pegar o microfone e para falar graça e paz abençoados, porque eles ainda estão no Deus te abençoa, então não pode pegar o microfone aqui, porque Deus abençoa. Então aqui tem que sentar e aprender. E eu vou dar o endereço que é Efésios 1:3. Aprendeu, pastor? Aprendi. Então agora vai lá e ensina a verdade. Porque se falar Deus te abençoe, aqui não vai falar. Aqui não pode falar Deus te abençoe, porque Deus já abençoou. Quem está entendendo? Das duas, uma. Ou os pastores não sabem nada, e quando eu digo pastor, eu falo logo dos grandão. Os donos de rede, de televisão, dono de rádio, os grandão, tá? Os grandão mesmo, os milionários. Quando eu falo de pastor que não sabe nada, eu estou falando deles. Eu não estou falando de pastor de igreja com 15 membros, das igrejas grandes, catedrais, tal, templo, tal. É deles que eu estou falando que não sabem nada. Ou, fica pior a segunda parte. Se sabem e não estão ensinando, são lobos disfarçados em ovelha. Aí fica pior a situação. Então por isso que eu estou falando que eles não sabem nada. Está entendendo? Porque se eu for falar logo que são lobos, você vai escandalizar, vai assustar? Porque a função de um pastor, de um homem de Deus, é pregar e ensinar a verdade. Ele está com a Bíblia na mão. Então ele não sabe o que eu estou falando. Ele não conhece o que eu estou falando aqui. Estou lendo João 6. Ele não vê desse modo. Mas eu estou mostrando como que é o modo. Que o João Batista, Hebreus 10, estava debaixo da lei e simbolizava. E agora eu vou mostrar em Mateus 26, por favor, pode abrir, que Jesus debaixo da lei simbolizava. Então aprendeu, pastor, Hebreus 10:1, que era simbologia na lei, e nós estamos na graça, Romanos 6,14, que na graça não simboliza mais nada, porque tudo já está consumado, e o justo vive pela fé. Entendeu, pastor? Entendi. Então tira a campanha da igreja amanhã, já não tem mais, hein? Campanha, corrente, novena, acender vela, procissão, batalha espiritual, lutar contra o diabo. Tira essas coisas aí. Tira esses rudimentos, essas obras mortas, porque você entendeu a verdade. Isso porque eu estou fraco, hein? Mas quando eu estou fraco, é aí que eu sou forte. Mateus 26. Eu orei o Lucas 24:45. Diga comigo. Para que o meu entendimento seja aberto pelo poder de Deus. Diga, porque eu estou ouvindo as verdades do Evangelho. Diga, eu estou ouvindo as verdades da Bíblia. Ou Jesus não é o pão do céu e eu que estou mentindo e inventando? Ele não disse que ele é o pão do céu? Então estou mostrando na Bíblia. Se ele é o pão do céu, Mateus 26, verso 17. Mateus 26, 17. No primeiro dia da festa dos pães asmos, ou seja, os pães da terra, os discípulos se aproximaram de Jesus e lhe perguntaram: Senhor, onde queres que façamos os preparativos para comeres a Páscoa? Respondeu Jesus: Ide à cidade ter com certo homem e dizei-lhe: o mestre diz, o meu tempo está próximo, em tua casa celebrarei a Páscoa. Não é Santa Ceia, é a Páscoa, com os meus discípulos. Alô? Te lembrando que no meio dos 12 discípulos não havia nenhum gentil. Preciso falar isso, pastor? Ou na teologia você não aprendeu isso aí? Que os discípulos eram judeus. Mateus 26, versículo 18. Em tua casa celebrarei a Páscoa com os meus discípulos. Em tua onde? Casa. O que o sistema fez? Trouxe para a igreja. É ou não é verdade? Os evangélicos não fazem nas igrejas? E segundo a Bíblia era onde? Nas casas. Com os meus discípulos, que é com os judeus. Nós somos gentil, filho de baiano, filho de pernambucano, cearense. Não tem nada a ver com a gente. Está percebendo o equívoco do sistema? Mateus 26, 19. Os discípulos fizeram como Jesus lhes ordenara e prepararam a Páscoa. Que não tem nada de errado.
Fizeram o que Jesus disse. Mateus 26, 20. Chegada a tarde, assentou-se à mesa com os 12. Com quem? Com os 12. Enquanto comiam o quê? A Páscoa. Não está escrito aqui? Verso 17, ó. Comeremos a Páscoa. Na última linha do 17, ó. Onde queres que façamos para comeres a Páscoa? Então, 20. Chegada a tarde, assentou-se à mesa com os 12. Enquanto comiam, 21, disse-lhe: em verdade vos digo que um de vós me trairá. Para aí. Um de vocês vai trair Jesus? Não, então esse texto tem nada a ver com a gente. Está claro aí? Mas está na história. Estou lendo uma história. Por isso que Mateus é um livro histórico e não doutrinário. Está claro ou não está claro? Mateus 26, 22. E eles, entristecendo-se muito, começaram um por um a perguntar: por acaso sou eu, Senhor, que vou lhe trair? 23. Respondeu Jesus: o que mete comigo a mão no prato, esse me trairá. Em verdade, o Filho do Homem vai, como acerca dele está escrito. Filho do Homem quem? Jesus de Nazaré. Ele teria que morrer. Estava escrito que ele teria... Isaías 53 diz que ele teria que morrer. Mas ai daquele por quem o Filho do Homem é traído. Melhor lhe fora não tivesse nascido. Que era o caso do Judas, que era um filho da... 25. Então perguntou-lhe quem? Está vendo? Olha lá. Você está vendo como que a carapuça entra? A pessoa já sabe que está falando dele. Mateus 26, 25. Então perguntou-lhe Judas: o que traía? Por acaso sou eu, Rabi? Respondeu-lhe Jesus: tu disseste. Você vê que Jesus não condenou ninguém. Tu disseste. Enquanto comiam o quê? A Páscoa. 26, presta atenção no 26 agora, que eu orei para que você entenda, principalmente você que está me assistindo. Mateus 26, 26. Enquanto comiam, Jesus tomou o pão. Cadê o tema, Jaque? Pão, diga comigo, pão do céu, ou o pão da terra? O pão que eles iam comer aqui era o pão da onde? Da terra. Mas o que ele tinha dito em João 6? Eu sou o... Se ele é o pão, por que iam comer pão? Se ele era o pão. João 6, ele é o pão. Mateus 26, então pegaram o pão. Mas quantos pão tem? Tinha o da terra, o dos homens, e tinha o do céu. Mas Jesus não é o pão? Você não acha que ele ia cortar um dedo e dar para os discípulos comer, né? Então não se entende literalmente. Amém? Você não acha que ele cortou um pedaço do braço e come aí, esse é o meu pão? Você não acha que ele fez isso? Hebreus 10, porque na lei tudo era assim? Simbólico. Quem está entendendo? E nós estamos debaixo da lei? Não, então por que eles estão fazendo simbolizando ainda? Se tudo já está? Estão errados ou não estão? Não sou eu que acho, hein? Estou te dando um raciocínio extremamente bíblico. Romanos 6,14. Não estamos debaixo da lei. Ou seja, não estamos em Mateus 26. Não estamos em Mateus 3. Nós estamos debaixo da graça. Nós estamos depois de Cristo. Ele já morreu, já ressuscitou. Como é que eu vou pregar e ensinar como se ele fosse morrer ainda? Ô pastor, você não está vendo que se eu batizar alguém, eu estou anunciando que Jesus vai morrer e ainda vai ressuscitar? Ou você nunca leu que ele já morreu, já ressuscitou e vive e habita em nós? Você nunca leu isso ainda? Já leu? Então por que você está anunciando que ele vai morrer ainda? Porque quando você batiza alguém, você está anunciando que ele vai morrer, que é o que João Batista fazia. O João Batista não tinha nada de errado, ele estava antes de Cristo. Mas e você que está depois? Entendeu? O Jesus simbolizava o pão, que era o corpo, e o sangue com o vinho. Ele simbolizava, não tem nada de errado, porque ele está debaixo da lei. Ele não tinha morrido ainda. Você não está percebendo que tudo mudou quando Jesus morreu e ressuscitou? Dali começou uma nova aliança, um novo pacto. Tudo mudou, tudo se fez novo, Paulo diz. É impossível que a nova aliança seja igual à velha. Senão não seria nova aliança, seria a mesma aliança. E não é mais a mesma, porque o fim da lei é Cristo. Acabou a lei. O Espírito Santo manda falar de novo. Seria impossível que a nova aliança fosse igual à velha, a antiga.
Gálatas 2, senão Cristo teria morrido em vão. Quer dizer que ele morre e a graça tem que ser igual à lei, pagando preço, subindo no monte, simbolizando. Ou então por que ele morreu na cruz e ressuscitou? Por quê? E para quê? Quem está entendendo? Para você ver como que os evangélicos estão 100% errados, equivocados no modo de crer e de pensar. Você quer ver uma heresia evangélica? Você quer ver uma heresia evangélica? É a pessoa comer um pedaço de pão, beber um pouquinho de suco de uva e dizer, agora sim, eu estou em comunhão com Deus. Nossa, eu não acredito que você já falou isso. Você está em comunhão com Deus depois de ler João 6, que Jesus que é o pão do céu, aí você come um pão da terra e fala que agora está em comunhão com Deus por causa de um pão da terra, então ele não precisava nem ter morrido, continuasse comendo pão da terra, porque Moisés já comia. É ou não é verdade? Em outras palavras, estão anulando o pão do céu, anulando a graça de Deus, anulando a morte de Jesus. Desculpa, para os evangélicos, Jesus ter morrido e ressuscitado parece que não valeu para nada, porque tem que viver ainda como João Batista vivia, como Moisés vivia. Então não valeu para nada Jesus ter morrido e ressuscitado, porque estão vivendo igual eles, como se ele não tivesse morrido e nem ressuscitado. Então estão invalidando, anulando a morte de Jesus, e isso é gravíssimo. É que você está entendendo o que eu estou falando, hein? Eu orei para que vocês entendessem. Presta atenção, Mateus 26, 26, coloca o seu dedo aí. Mateus 26, 26. Enquanto comiam, Jesus tomou o pão e abençoando, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo, coloca o dedo no verso 26, na última linha do verso 26. Será que Jesus mentiu? Porque ele disse, 26, tomai e comei, isto é o meu corpo. Será que Jesus mentiu? Tomar e comer, isso é o meu corpo. Deixa eu falar com os conscientes. Era o corpo de Jesus? Não. Claro que não. Era um pedaço do quê? De pão. Mas por que ele disse isso é o meu corpo? Porque na lei tudo era simbólico, simbolizado. Não está percebendo que mudou a aliança? Na graça, não é preciso simbolizar mais nada, porque tudo já está consumado. Pão do céu, que é Cristo, ou pão da terra? Qual que você está comendo? Mateus 26, 27. Então ele tomou o cálice e, tendo dado graças, deu aos discípulos, dizendo, será que ele mentiu de novo? Será que Jesus mentiu de novo? Porque no 26 ele disse, isto é o meu corpo. Mas não era corpo literal, era um pedaço de pão. Então ele não mentiu. De fato ele estava vivendo na lei. Hebreus 10:1, que tinha que simbolizar o que iria acontecer. Por isso que ele disse, isso é o meu corpo. Tipo assim, você está vendo que não é, né? É só simbólico para você entender. Está claro aí? 27. Mateus 26, 27. Bebei dele todos. 28. Será que ele mentiu de novo? Porque ele disse no 28, isto é o meu sangue. Você não acha que ele estava com uma seringa ali, tirando o sangue e dando para os discípulos beber o sangue dele, né? Vamos colocar, porque a Igreja Católica não colocou ninguém para pensar. Não colocou ninguém, e eu estou te colocando para pensar. Quando ele disse, comei é o meu corpo, será que era o corpo? Claro que não. Você sabe que não era um pedaço de pão. Mas por que ele disse que era o corpo? Porque era simbólico. Está claro? No 28, isto é o meu sangue. Nossa, pastor, será que ele estava tirando o sangue assim e dava para os discípulos? Claro que não, irmão. Se o pão era simbólico, o sangue também era simbólico. Está claro ou não está claro? Agora preste atenção, porque eu já orei para que você entenda. Levante a mão direita assim, ó. Eu já orei para que você entenda. Nesta nova aliança, na graça,
Você não pode simbolizar o corpo de Cristo, que é o pão do céu, com um pedaço de pão da terra. Você não pode simbolizar mais. Mas eles simbolizaram antes de Jesus morrer e ressuscitar. Ele já morreu e ressuscitou, você não pode mais. Agora, nesta nova aliança na graça, você não pode mais simbolizar o sangue de Jesus, que já até foi derramado na cruz. Você não pode mais simbolizar. Na lei simbolizava. Na graça, tudo já está consumado. Vocês, principalmente vocês que estão me assistindo, precisam urgentemente aprender a viver por fé em Cristo, debaixo dessa nova aliança. Porque os evangélicos não aprenderam ainda. Lamentavelmente, infelizmente, continuam anulando a graça de Deus. Se você já entendeu que Jesus já morreu, já ressuscitou, já derramou o sangue, então eles continuam anulando a graça, anulando a morte, e vivendo como se Jesus não tivesse nem morrido nem ressuscitado. É ou não é verdade? Já orei para que vocês entendessem o que eu entendo. Mateus 26, 28, Jesus disse: isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, que é derramado por muitos. Vocês sabem que é por muitos e não por todos. E nem poderia ser por todos. Porque Jeremias 18 diz que ele fez um vaso para a honra e outro para a desonra. Paulo disse em Romanos 9 que existe vaso de misericórdia e vaso da ira preparado para a perdição. Jesus disse em Mateus 25 que existe ovelha e bode. Logo, o sangue não poderia ser derramado por todos, mas por só quem está entendendo. Estou te explicando em um minutinho por que Jesus disse que o sangue é derramado por muitos e não por todos. Quem entendeu? Não poderia ser por todos, porque Mateus 25, 33, existe bode. Romanos 9, vaso da ira preparado para a perdição. Se foi preparado para a perdição, como que é derramar o sangue por eles, se eles foram preparados para a perdição? Está claro ou não está claro? Diga, por isso que é por muitos. Mateus 26, 28. Isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, que é derramado por muitos para a remissão de pecados. Logo, Jesus está dizendo aqui que não foi o pecado de todos que foram perdoados. O que Jesus está dizendo? O sangue é derramado por muitos para a remissão dos pecados. O que ele está dizendo? Se é derramado por muitos, então não foram todos que foram. Está claro ou não está claro? E terminando aqui, Mateus 26. Agora, preste atenção que eu orei para que você, principalmente você que está me assistindo, principalmente você no YouTube, na rádio, no nosso site, eu orei para que vocês entendessem. Mateus 26, coloca o seu dedo no verso 29, que aqui eu vou devagarzinho. Mateus 26, 29, presta atenção que Jesus diz: e digo-vos que desta hora em diante, ou seja, de agora em diante, sublinha aí, não beberei deste. Agora eu vou mostrar como que Jesus fez. Ele disse o quê? Tomai e bebei, isto é o meu sangue. Não foi o que ele falou? Tomai e bebei? Aí beberam. No 28 beberam. Aí no 29, e eu digo-vos que de agora em diante, não beberei deste. Língua portuguesa. Por isso que ele disse deste. Deste o quê? O que eles estavam bebendo? O fruto da vide, que era o suco da uva ou o vinho. Então Jesus, eu arrisco minha vida 100% que ele mostrou. Não tem outro, o Espírito Santo já me confirmou. Jesus, 28, bebei dele, beberam. Aí ele pegou, eu não estava lá, mas o Espírito Santo me falou. Ele pegou o cálice e falou, por causa da palavra deste. Na língua portuguesa, você tem que mostrar o deste. Porque, deste o quê, Senhor? Não sei nem do que o Senhor está falando. Deste aqui. Então ele mostrou. Ele teve que mostrar. A língua portuguesa me dá entendimento que ele teve que mostrar. 29. Não beberei deste. 29. Olha lá. De agora em diante, não beberei deste fruto da vide até aquele dia em que o beba de novo. Está vendo, pastor? Então, lá em Mateus 26, Jesus disse para os discípulos que eles iam beber deste. Mas ele disse que vão beber de novo. Vai beber de novo o que, irmão? João 6. Se o pão é espiritual, logo
o sangue também é espiritual, irmão. Não tem como o pão ser espiritual e o sangue não. Deixa o Mateus 26 aberto que eu vou terminar. Abre em Romanos 14. Ele falou, eu sou o pão que desceu do céu. Mas o pão simboliza o corpo. E o sangue? A vida. Se ele deu o pão e deu o sangue, que era o suco, ele disse, não beberei mais desse, até que o beba de novo. Vai beber de novo, diga comigo, vai beber de novo o quê? Diga isso. Vai beber de novo o quê? Romanos 14, 17. Veja aí. Veja aí, eu já orei para você entender. Romanos 14, 17, Paulo disse, pois o reino de quem? De Deus. O que João 4, 24 diz? Que Deus é Espírito. E o reino é de Deus. Se Deus é Espírito e o reino de Deus, fica claro que o reino é o quê? Espiritual. Está claro ou não está claro? Então continua Romanos 14, 17 para eu terminar. Romanos 14, 17. Pois o reino de Deus não é como foi em Mateus 26. Não é aquele pão, não é comida. E nem é aquele fruto da vide que beberam em Mateus 26. Quer dizer, não é bebida. Não é comida. O reino de Deus não é comida e nem bebida. E nem podia ser. Porque se Deus é Espírito, o reino é o quê? Mas ele disse em Mateus 26, 29, até que o beba de novo. Então vai beber de novo? Aliás, estamos bebendo nesse momento. Sempre que eu venho cultuar a Deus, eu bebo. Eu como, eu participo da Santa Ceia. Sempre. Não tem uma que eu não participo. Mas não o pão da terra. Não o vinho, o suco da terra. Se eu me alimento do pão do céu, também do sangue do céu, do suco do céu. Por quê? Romanos 14, 17. Porque o reino de Deus não é comida e nem bebida, mas é o quê? 17. Justiça, paz e alegria no Espírito Santo. E o Espírito Santo está onde? Está no céu ou está em você? Está em você. Se ele está em você, então você vai beber e comer aí dentro, onde ele está. Por isso que Paulo diz que Cristo em vós, o pão está em vós, esperança da glória. Para terminar com um entendimento. Se o reino, Romanos 14, 17, se o reino é de Deus, está claro, claríssimo, que se o reino é de Deus, tudo que tem no reino de Deus é espiritual. E se o reino de Deus não é comida, pão, Mateus 26, não é bebida, Mateus 26, não é bebida, não é, o reino de Deus não é daquela forma que ali era só simbólico. O reino de Deus é o quê? É justiça. Então eu vou comer o quê? Você vai se alimentar de justiça, você vai se alimentar de alegria, você vai se alimentar do Espírito Santo. É isso que é para você comer e beber, porque essas são a comida e a bebida do reino de Deus que está dentro de nós. Pão do céu, para você comer o pão do céu. E o Espírito Santo está mandando falar aqui, ó. Vamos lá em Efésios para terminar. Diga bem forte. Como se come o pão do céu? Como se come o pão do céu? Digam, como se bebe a bebida do céu? Como se bebe a bebida do céu? Efésios 5, está aqui. Maravilhoso. Maravilhoso é estar em tua presença. Efésios 5, olha lá, 18. Como é que você come o pão do céu? Como é que você bebe a bebida do céu? Que é a verdadeira Santa Ceia. Como é que você faz isso? Efésios 5, 18. Não se envolva com as coisas da terra. Aliás, não vos embriagueis com vinho, cerveja, com pinga, com isso, sei lá com o quê. Em que há contenda, devassidão, mas se embriague. Olha a língua portuguesa. Não vos embriagueis com, mas... Essa é a língua portuguesa. Não vos embriagueis com, mas... Então é para você se embriagar. Com o quê? Efésios 5,18. Enchei-vos do Espírito. Como que se enche do Espírito? Que já está em você.
Como que se come o pão do céu? Já está em você. Como que se bebe a bebida do céu? Já está em você. Como? Efésios 5,19. Falando entre vós com salmos. Senhor, eu te adoro, meu Deus e meu Pai. Tu és o Rei dos reis, Senhor dos senhores. Eu vou parar de comer, senão só eu como, vocês ficam olhando. Eu já comi um pedacinho agora. Falando com salmos e hinos. E cânticos espirituais. É o verdadeiro pão do céu, né, abençoados? É o verdadeiro suco do céu, né? 19. Falando entre vós com salmos e hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso... Aonde está o pão? No vosso... Está claro ou não está claro, hein? Ou vai continuar comendo o pão da terra? Ou vai continuar comendo o pão da terra, hein? É preciso que os evangélicos aprendam a viver debaixo dessa nova aliança, da graça de Deus. Para viver na nova aliança, na graça, não se pode viver de obras. Hebreus 10:38, o justo vive por fé. Por fé você crê que Cristo está em vós. Por fé você crê que é salvo. Por fé você crê que há anjos em seu favor. Por fé você crê que você está abençoado por Deus diante de... É tudo por fé. Você crê, o fim da lei é Cristo para justificar todo aquele que crê. Você crê que você é salvo, você crê que você é abençoado, você crê que tem anjos em seu favor, você crê que Cristo está em você. Comece a falar com salmos, hinos e cânticos espirituais. Comece a agradecer a Deus. Abba, Pai. Obrigado, Senhor, por essa noite. Eu te louvarei por toda a minha vida, independente da situação ou circunstâncias. Eu te louvarei, Cristo Rei, Cristo Senhor. Cristo em mim, o pão do céu, o pão da vida, o pão vivo. Quem agora está em Cristo, nova criatura é. Abba, Pai, Abba, Pai, Abba, Pai. Espírito Santo de Deus, eu te louvo e te adoro e te glorifico pelo entendimento que o Senhor nos dá. Graças te dou, Senhor. Eu te reconheço em minha vida. A sabedoria que vem do alto é primeiramente pura, é sublime. A sabedoria que vem de Deus, a unção do Espírito Santo. Vós tendes a unção que vem de Deus e a unção permanece em vós. Oh, Espírito Santo maravilhoso! Louve a Deus, exalte a Deus, glorifique, dá honra a Ele, reconheça-o em sua vida, louvando e salmodiando e cantando ao Senhor no vosso coração. Rei dos reis, Jesus poderoso, príncipe da paz, Cristo Jesus, esperança da glória que habita em nós, Espírito Santo. Graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus pelo Espírito Santo. Que pão maravilhoso, conselheiro e príncipe da paz. Honre-o, louve-o, exalte-o de todo o seu coração, porque Ele é bom e o seu amor dura para sempre. Graças te dou, Senhor. Graças te dou, Senhor. Graças te dou, Senhor. Eu não tenho como te pagar,
mas eu te louvo, e eu te honro, e eu te glorifico, eu te reconheço em todos os meus caminhos. Obrigado, Senhor, graças a Deus pela minha família, graças a Deus por essa igreja, graças a Deus por esse ministério, graças a Deus por todo o MGA no Brasil e na face da terra, graças a Deus por cada filho de Deus que tem recebido a graça e o apostolado. Ah, Espírito Santo, arabalaba, Pai, a honra e a glória é para o Senhor, a honra e a glória é para o Senhor. Honras e glórias a Jesus o Senhor. Graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus. Pão vivo de Deus, pão do céu. Ah, que pão maravilhoso, que me traz gozo e alegria no Espírito Santo. Se alimente deste pão vivo, glorifique a Deus por este pão. Oh, louve ao pão do céu, que é Cristo, o próprio Deus, Jesus. Ah, Papai, graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus. E assim eu fico me alimentando aqui por horas e horas e horas e horas e horas. A doença vai embora, a fraqueza vai embora, e fica só a força do Espírito Santo. Glória a Deus. Por horas e horas glorificando, por horas e horas falando em línguas, por horas e horas agradecendo e engrandecendo a Deus, por horas e horas comendo e se alimentando do verdadeiro pão, do pão do céu. Abba, Pai, levante as mãos ao pão do céu e o agradeça por essa noite, por essa semana. Abba, Pai, graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus. Já falou graças a Deus? Muitas vezes. Graças a Deus, graças a Deus. Obrigado, Senhor, pela saúde que o Senhor me dá. Obrigado, Senhor, pelo dom da prosperidade. Obrigado, Senhor. Graças a Deus. Graças a Deus, graças a Deus. Graça e paz, anjos em seu favor, anjos ministrem em sua vida, anjos ministrem no seu dia a dia, para a glória de Deus, em nome de Jesus. Até quarta-feira, até sábado, culto de oração em graça, onde nós vamos comer mais deste pão do céu. Graça e paz.